Mais uma vez, sejam bem-vindos. Sou o Jonathan e essa é a nossa segunda aula da playlist de circuitos elétricos. Para essa e para a próxima aula, o assunto vai ser resistores. Para essa, nós vamos ter a definição em tipos de resistores e para a próxima aula, nós vamos trabalhar com lei de Ohm e associação de resistores. O resistor tem como propriedade a resistência elétrica e ela tem como característica se opor à passagem de corrente elétrica pelo circuito. Isso é equivalente a dizer que em um circuito elétrico ela vai limitar a corrente naquele caminho. Ou seja, no primeiro momento eu tenho um caminho livre, ou seja, sem nenhuma resistência para a corrente elétrica. Isso quer dizer que ela vai fluir na sua maior intensidade, na maior intensidade possível. Algo que conhecemos que seria o curto-circuito, né? Que ele vai sair do polo positivo da bateria para o polo negativo, considerando que é uma bateria que nós estamos aplicando aqui uma diferença potencial, a corrente elétrica ela vai fluir na sua maior intensidade. Porém, quando nós colocamos um obstáculo para essa corrente elétrica, ou seja, ela está aqui fluindo livremente, mas em um dado momento do circuito eu tenho um obstáculo para ela passar. Então ela vai passar com maior dificuldade. E essa dificuldade de passar é uma definição ali de resistência elétrica. Dessa forma, nós vamos estar regrando a quantidade de corrente elétrica que passa por ali. Nós vamos estar limitando, ou seja, definindo um valor máximo de corrente que vai passar por aquele circuito. Antes nós tínhamos um caminho ilimitado, por assim dizer, né? Um caminho ilimitado no que se refere à intensidade. Agora não, nós temos um caminho que ele tem uma regra, ele tem um certo valor para ser respeitado. Para ficar mais claro, eu ilustrei da seguinte forma. Eu tenho aqui a pilha e aqui eu tenho um simples condutor ligando o polo positivo ao polo negativo. Considerando que o condutor não tem resistência, eu vou fazer com que o fluxo de corrente que passa por aqui vai ser o máximo possível. Vai ser um fluxo livre, por assim dizer. Livre de obstáculos, livre de colisões, livre de resistência. Agora, quando eu vou coloco um resistor, que é esse componente aqui, esse retângulo, aí eu vou estar limitando a sua corrente. Ele vai passar com maior dificuldade por conta dessa resistência aqui. Agora, nós precisamos fazer uma consideração muito importante, que é a ideia de que todo material ele apresenta uma resistência elétrica. Na aula passada, nós falamos sobre a classificação de materiais, certo? Nós podemos fazer outra classificação também, que aí nós temos os condutores, sendo aqueles componentes, aquele material que ele apresenta uma baixa resistência à passagem de corrente elétrica, ou seja, ele é um bom condutor elétrico. E nós temos os isolantes, eles apresentam uma alta resistência elétrica, cerca de mega-ohms, e uma escala muito maior de resistência, se opondo realmente àquele fluxo de corrente. Para os semicondutores, essa é uma classificação um pouco diferente, né? Nós vamos entrar no detalhe agora. A questão é que todo material ele vai apresentar uma característica, uma resistividade característica do seu material. O cobre ele vai apresentar uma resistividade diferente do alumínio, ou da prata, ou do ouro, por exemplo. Da mesma forma nos isolantes, né? A gente tem as químicas, cerâmica, tântalo, todos eles apresentam uma resistividade diferente. Agora nós vamos falar sobre tipos de resistores, e nós podemos separar eles em dois grupos principais, que é o resistor de valor fixo e o resistor de valor variável. O resistor de valor fixo é esse aqui, na qual é um exemplo, né, que a gente pode, para soldar na placa, a gente tem que perfurar a placa. E nós temos esse aqui, o SMD, que a gente solda ele na mesma face que ele está instalado ali na placa. Para determinar o seu valor é fixo, ou seja, ele é determinado no processo de fabricação dele. Então, quando a gente vai comprar, a gente tem um valor, cada um tem o seu valor fixo. Aí nós chamamos de resistores comerciais, porque eles têm valores pré-estabelecidos. A gente, em um projeto lá, a gente define um certo valor de resistor. Muitas das vezes a gente não vai encontrar aquele valor nominal no mercado. A gente vai encontrar um valor próximo, mas às vezes não um valor igual. E devemos considerar o seguinte, que ele tem um valor nominal, um valor, vamos dizer, médio, mas ele pode apresentar variações. Aí a gente tem a ideia de tolerâncias, né? Então, 5% de variação, 1%, 2%, por aí vai. Para identificar o seu valor, para resistores que a gente precisa perfurar a placa para soldar eles, a gente identifica ele por conta dessas listras que estão presentes no corpo dele. Cada cor aqui representa um número, e aí fazendo a composição nós vamos apresentar o seu valor de resistência.
Agora, para os componentes SMD, para a gente determinar o seu valor de resistência, nós precisamos considerar essa numeração, que aí vai seguir um outro critério, né, para determinar. Para simbologias, nós temos a I3E, que é essa aqui, e a IEC, que é essa aqui. Eu particularmente prefiro desenhar por meio da norma IEC, porque ela é mais simples de desenhar e provavelmente confunde menos, né, quando a gente desenha. E quando você obtém o valor de um resistor, na qual aquele valor você não vai encontrar ele no mercado, é preferível que você opte por um resistor que ele apresente um valor acima daquele que você calculou, exclusivamente para questão de melhorar a proteção ali do que você está projetando. E agora nós temos os resistores de valor variável, que essa variação ela ocorre em função de outra grandeza, que pode ser por posição, por temperatura, por exposição à luz, por intensidade luminosa, né? E por níveis de tensão. Eu não vou falar sobre cada um deles agora. Variação por posição. É o caso dos potenciômetros e dos trimpots. Eles têm... O funcionamento é o mesmo para eles, né? O que ocorre é o seguinte, a acessibilidade a ele. O potenciômetro é mais fácil de acessá-lo, ele vai estar ali no painel do equipamento, por exemplo. Já os trimpots, eles vão estar presentes, mas dentro do equipamento, ali soldado na placa ali do circuito. Então, para você ir lá e fazer alguma alteração, você precisa abrir o equipamento para poder ir lá ir com uma chave Phillips ou fenda para alterar o seu valor. E essa é a representação dos potenciômetros e vale também para os trimpots. Eles apresentam 3 terminais metálicos e um material resistivo, que é conectado entre os terminais das extremidades. E o terminal do meio ele é conectado a um cursor. Então, sempre que você varia de posição que rotaciona esse pino, você vai estar alterando a posição do cursor. Se você está utilizando um multímetro na configuração de ohmímetro, ou seja, você quer saber o valor da resistência, se você conectar uma das pontas de prova nesse terminal e no terminal do meio, e conforme você varia o cursor, você vai ver valores diferentes de resistência. Por exemplo, se você colocar esse cursor mais próximo desse terminal, você vai ver que a resistência é mínima possível. Se você colocar esse resistor mais aqui para a extremidade, você vai ter a resistência máxima que o potenciômetro consegue oferecer. Aqui eu trouxe para vocês a configuração para alterar a tensão por meio de um potenciômetro, na qual você coloca um potencial positivo, por exemplo, nos terminais das extremidades, e no outro terminal da extremidade você coloca a referência, ou um outro valor de tensão, né, que seja diferente do primeiro. E aí, colocando um multímetro na configuração de voltímetro, e pegando a diferença de potencial entre o terminal do meio e o terminal 0 volts, você vai ter ali um valor diferente de tensão conforme você varia o cursor. Para a configuração de corrente, ou seja, para fazer a variação da limitação da corrente, melhor dizendo, para você variar a resistência e com isso você variar o valor da corrente, você precisa utilizar apenas 2 terminais. No caso, você vai sempre ter que usar o terminal do meio e um dos terminais das extremidades, apenas um deles. Num sentido, a corrente vai entrar, de certa forma, vai percorrer aqui o material resistivo até encontrar o cursor e ele vai sair pelo terminal do meio. E é aquele mesmo esquema, se você colocar o cursor mais próximo do terminal de entrada da corrente, você vai ter a mínima resistência e a maior corrente. Agora, se você colocar o cursor na extremidade oposta, você vai ter a maior resistência e a mínima corrente possível para aquele circuito. Agora, a variação de resistência em função da temperatura. É o caso dos reostatos e dos transistores. O reostato é esse carinha aqui, e ele é o seguinte, ele é um circuito, ele é um componente abre e fecha. Eu vou conectar ele no circuito, vou fazer um cabinho entrando aqui nesse terminal, por exemplo, um cabinho saindo, e ele vai fazer o seguinte, ele vai estar ali no circuito principal ali de força, porque se aquele equipamento receber uma temperatura, ele vai atuar, ele vai abrir o circuito, vai ser mais ou menos essa configuração dele aberta. E dessa forma, a corrente não vai poder circular, porque o caminho está aberto, então não tem nenhuma conexão, a corrente não vai circular. Ou seja, você vai desligar o equipamento em função da temperatura, e você só vai poder ativar ele novamente quando o equipamento esfriar, né? E aí
o reostato restabelecer esse contato metálico aqui entre eles. E ele vai atuar sempre que exceder a temperatura de trabalho dele. Para esse reostato aqui desse exemplo, nós estamos percebendo que ele tem um valor ali de 105 graus Celsius. Isso quer dizer que se passar desse valor, que ele vai abrir o seu circuito, vai ficar nessa configuração e vai impedir o fluxo de corrente. Um valor de temperatura menor, ele não vai fazer nada, ele vai deixar a corrente fluindo. No caso, por exemplo, você pode encontrar ele em forno micro-ondas. Se a temperatura do micro-ondas exceder um valor, aí ele vai desarmar o circuito. Para ele não é possível ter valores de temperatura. Já para o termistor é possível sim. Ele vai variar ali, né? Você precisa de um cálculo para determinar ali o valor da temperatura em função da tensão, né, dos terminais dele. E aí ele vai fazer o mesmo processo de proteção de alguns componentes do circuito. Mas o interessante dele é que você pode obter um valor de tensão em função da temperatura. E aí, por exemplo, você coloca um multímetro, uma configuração que está lá no circuito. Obtém o valor do multímetro, né, em volts, e aí você vai, por meio desse valor, utilizando o cálculo, você vai poder determinar a temperatura que o transistor está medindo. E aí você pode estabelecer alguns parâmetros, como se fosse um circuito abre e fecha. Se exceder um certo valor de temperatura, o circuito vai fazer alguma atuação lá. Ele vai ter um comparador associado aqui ao transistor, ele vai comparar valores. Passou de um certo valor, ele vai fazer alguma ação para a proteção do circuito, por exemplo. Variação por intensidade da luz. É o caso do LDR, que é o resistor dependente de luz. Ele é bem simples de ser explicado. Conforme eu aumento a incidência de luz sobre ele, ele diminui a sua resistência. Agora, se eu pôr a mão ali e bloquear a luz sobre ele, ou seja, deixar ele fazer uma sombra ou colocar ele no escuro, por exemplo, na área escura, você vai ter um aumento de resistência. Consequentemente, você estará diminuindo a corrente elétrica que passa por ele. Para o nosso último exemplo, nós temos o varistor, que ele é interessante porque ele apresenta dois valores distintos de resistência. O primeiro valor é o muito alto para baixas tensões, e o segundo é o valor baixo para altas tensões. Isso quer dizer o quê? Para tensões, vamos dizer, acontece mais ou menos da seguinte forma. Para baixas tensões, essas tensões são pré-estabelecidas, ele vai apresentar um alto valor de resistência. Com isso, a corrente não vai passar por ele, a corrente elétrica não vai passar por ele, vai preferir passar por outra parte do circuito. Porém, quando houver uma elevação de tensão, que a gente chama de sobretensão, ele vai diminuir a sua resistência elétrica, e aí o caminho vai ser favorável para a corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela vai passar a fluir e passar por ele. Esse circuito é muito interessante, porque para altas tensões, por exemplo, você tem um equipamento que trabalha com 220, tensão 220 volts, e de repente há uma sobretensão muito alta. Para proteger o restante do circuito, o potenciômetro, o varistor, ele se sacrifica. Ele vai fazer com que a corrente passe por ele e seja tratada da melhor forma de proteger o restante do circuito. É o caso do DPS, que é como se fosse um varistor comercial. Ele pode ser instalado ou lá no ponto de entrada da energia da sua casa, ou pode ser instalado ali no quadro de distribuição de sua casa. E tem um terceiro tipo, que ele é instalado diretamente ali em um ponto de uso específico para algum equipamento. Ele vai ser instalado ali e vai funcionar da seguinte forma que eu falei do varistor. Por exemplo, você adquire um DPS que ele trabalha em 220 volts, ele vai tolerar aquele valor, ele vai ignorar aquele valor. Porém, quando houver uma descarga atmosférica e a sua instalação for atingida, ao invés daquela descarga escoar pelo circuito da sua casa, destruindo tomadas, queimando lâmpadas, o DPS ele vai detectar aquela sobretensão, aquela sobrecorrente também, e vai fazer com que essa sobretensão e sobrecorrente flua por ele e seja escoada ali para o sistema de aterramento, do que seja atingindo ali o restante da sua instalação. De certa forma, ele vai estar protegendo o seu circuito, sua instalação, contra descargas atmosféricas. Bom, pessoal, é isso que a gente tem para falar nessa aula. Muito obrigado por assistir até o final.
se inscreva no nosso canal para receber ali as notificações de vídeos. Curta, compartilhe nossos conteúdos e nos siga lá no Instagram também, @cagenstreinamentos. Para dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado.